Olá, pessoas. Vamos falar aqui do espalhamento elástico, né? O que é o espalhamento elástico, né? O espalhamento elástico é quando a energia cinética da sonda, né? Pode ser um próton, qualquer coisa que seja, né? É a mesma antes e após a colisão, né? Antes ou a interação entre essa partícula e o núcleo atômico, né? Então, no espalhamento elástico, né? É óbvio que o canal de entrada vai ser igual ao canal de saída, né? Então, por exemplo, vou jogar partículas alfa no núcleo, fazer o que o Rutherford fez. Jogo partículas alfa no núcleo e meço o ângulo de espalhamento das próprias partículas alfa. E o átomo de ouro é considerado lá completamente inerte, né? Então, sempre que você tem a mesma energia cinética antes e depois, o espalhamento é elástico, né? E em 99,9% dos casos do espalhamento elástico, 99,9% do espalhamento elástico, o canal de entrada é o mesmo canal de saída, tá bom? Então vamos analisar algumas coisas do espalhamento elástico. Vamos começar aqui pelo chamado espalhamento de Rutherford, né? Que foi o que o Rutherford fez, né? O que ele fez? Ele pegou, né? E jogou partículas alfa, né? Também é chamado de espalhamento de Coulomb, tá? Porque a interação é puramente coulombiana. Mas ele jogou partículas alfa contra o átomo, né? E mediu lá, né? Ele mediu os ângulos que ela estava sendo espalhada, né? E ele percebeu que tinha que ser um núcleo bem petitinho, por quê? Porque o ângulo de espalhamento estava sendo muito grande, inclusive estava retornando, né? E qual que era o tipo de interação na época, né? Na época, a interação era puramente elétrica. Lembra do primeiro modelo de átomo lá? Ninguém sabia que existia uma força forte. Ninguém sabia que existia força nuclear. Inclusive, achava, né, que o átomo era mantido estável porque tinha elétrons dentro do núcleo, né? Então, ele falou o seguinte, tenho essa carga que eu vou considerar pontual, porque meu átomo é muito petitinho, da ordem de 10.000 vezes ou 100.000 vezes menor do que o átomo, né? O núcleo da ordem disso, 10.000 vezes menor que o átomo como um todo. Estou jogando uma partícula alfa, que é uma partícula carregada, petitinha também. Então, é a interação de duas partículas pontuais devido única e exclusivamente à força elétrica, repulsão de Coulomb, né? Então, o espalhamento Rutherford é isso, né? Então, eu tenho que botar aqui partículas pontuais sujeitas unicamente à força elétrica, né? Então, lei de Coulomb neles, né? A gente pode calcular, tá? E tem no apêndice do nosso livrinho, se vocês for lá no livrinho, tem no apêndice lá o cálculo da seção de choque para o espalhamento de Rutherford, né? Quando você considera a força puramente eletrostática, você consegue achar qual é a probabilidade do espalhamento estar em um certo ângulo, né? Então, tá lá deduzido, mas como esse é um curso de física semi-conceitual, eu vou jogar a resposta logo direto, não vai deduzir nada, tá? E o espalhamento de Rutherford prevê o quê? Que para um certo ângulo qualquer, se eu jogar uma partícula de carga Z1, né? Então, tem Z prótons, vezes, né? Contra um alvo de Z2 prótons, né? Ou seja, partícula alfa tem lá 2 prótons e o átomo de ouro tem lá, por exemplo, 20 prótons, né? Então, Z1 vezes Z2 vezes a carga de cada próton, que é o E2, né? Vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, eu tenho o seguinte, a seção de choque vai ser o produto das cargas, né? Esse Z1, Z2 e E2 nada mais é do que Q1 vezes Q2. É o produto da carga dividido por essa constante aqui, dividido pela energia cinética da partícula ao quadrado, né? E como depende do ângulo, aqui tem uma cossecante, a quarta e θ sobre 2. Isso não é muito importante não, tá? Depois a gente vai fixar esse ângulo com um valor qualquer.
só que isso aqui é a forma completa, né? Só estou passando ela aqui. Então, essa é, né, basicamente a probabilidade da partícula alfa ser, da partícula de Z1 prótons ser espalhada por um núcleo que tem Z2 prótons, né? Aqui a gente também está considerando que o núcleo está parado, né? Essa é a probabilidade, né? Isso que está relacionado com a seção de choque. E o que ela nos diz aqui, né? Ela nos diz que quanto maior a energia cinética da sonda, né, do projétil, menor é a chance dela ser espalhada em qualquer ângulo, né? Porque isso aqui é independente do ângulo, o ângulo está só aqui. Então, se eu fixar esse ângulo, botar 60 graus, por exemplo, tá? Bota 60 graus aqui, isso aqui vai dar cossecante a quarta de 30, vai dar um valor X, não importa, né, tá? Eu só quero mostrar que para um certo ângulo específico, né, se eu fixar o ângulo, quanto maior for a energia, menor é o espalhamento, tá? Então, o espalhamento de Rutherford ou espalhamento de Coulomb, já que é duas partículas sujeitas somente, né, duas partículas sujeitas somente à força elétrica, né, ela tem a fórmula que cai com o inverso do quadrado da distância, o inverso do quadrado da energia, melhor dizendo, né? Então, mais ou menos assim, tá? É isso que está acontecendo. Então, quanto mais energia eu tenho, menos espalhamento para a partícula eu vou ter, tá bom? É isso que está falando a fórmula do espalhamento, né? Devido à interação puramente elétrica, tá? E foi isso que o Coulomb não. Foi isso que o Rutherford deduziu, ele deduziu essa fórmula e foi isso que ele obteve, tá? É por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, né? Por mostrar que o modelo dele de partícula pontual, ou seja, núcleo pequeno, consegue espalhar, né, a partícula alfa, né, para ângulos inclusive de 180 graus, tá? Então, foi isso aqui que ele obteve e ele comparou o resultado laboratório dele e obteve uma precisão muito grande. Obteve uma precisão muito grande e é por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel, tá beleza? Só que o Rutherford não sabia na época, né, e ele nem poderia ter como saber, é que o núcleo atômico, ele tem um tamanho finito, né, e também existem forças nucleares agindo, né? Então, esse espalhamento aqui de forças puramente eletromagnéticas, né, puramente repulsão coulombiana, funciona quando? Quando a energia que eu estou lançando não é suficiente para penetrar a barreira coulombiana. Lembra da barreira coulombiana lá? Quando a gente falou do potencial da força nuclear, né? Aqui é R, aqui é V, né? Então, quando eu vou chegando perto do núcleo, uma partícula positiva, igual a partícula alfa, né, existe a força de repulsão do núcleo, porque são duas cargas negativas, duas cargas positivas. Porém, se eu chego a um certo ponto aqui, né, que é já mais ou menos uma distância de 2 fermi do núcleo, né, eu tenho isso aqui, né? Então, esse valor aqui de B é a minha barreira coulombiana. Se a minha energia, por acaso, for maior do que B, né, em vez de repulsão, eu passo a ter uma atração, né? O núcleo atrai aquela partícula, né? Então, as partículas alfa que o Rutherford usou não tinham energia suficiente para penetrar a barreira coulombiana. Se por acaso elas tivessem, né, ele veria um negócio parecido com isso aqui, ó. Isso aqui é um resultado experimental, tá? Opa! Isso aqui é um resultado experimental. O que está acontecendo aqui? O que você está vendo aqui, né? É a seção reta, que chama de seção reta, não, seção de choque relativa, mas é só um sigma sobre outro sigma, tá? É a seção de choque em relação à energia da partícula alfa com o quê? Com um núcleo de chumbo, que tem 82 prótons, né? Z igual a 82. Ou será que é 80? Ah, não lembro. Mas é o núcleo de chumbo e a partícula alfa. Então, o que ela tem? Você tem aquela fórmula, né, que cai com o inverso do quadrado da energia, né, igual a gente obteve lá.
Porém, se a energia for grande o suficiente, né, ou seja, nesse caso aqui, né, mais ou menos, sei lá, uns 26 MeV de energia cinética, né, a partícula chega perto demais do núcleo e ela começa a interagir com o núcleo. Então tem desvios, né? Isso aqui é o desvio que eu chamo, ó. Então isso aqui era o esperado pela lei de Coulomb e esse aqui é o observado. Então há desvios da lei de Coulomb, por quê? Porque a partícula alfa está se interagindo através da força nuclear com o núcleo de chumbo, tá? Então você consegue fazer vários experimentos e ver a partir de que energia, né? Vamos considerar sempre partícula alfa, né? Então você faz partícula alfa com chumbo, você faz partícula alfa com ferro, você faz partícula alfa com o ouro, igual o Rutherford fez. E você consegue ver a partir de qual energia o espalhamento de Coulomb começa a desviar do que é predito com o que é observado, né? Então, o que significa isso? Significa que, a partir de uma certa energia, o meu núcleo aqui e a minha partícula alfa aqui estão próximos o suficiente, né? Estão próximos o suficiente para se interagirem através da força nuclear, tá? Então, é através desse tipo de experimento que a gente consegue descobrir até onde vai a força nuclear. A gente sabe que ela é petitinha, da ordem de 2 Fermi, né? 2 vezes 10 a menos 15. Né? Como é que a gente sabe disso? Vários motivos. Primeiro, que a gente não vê a força nuclear agindo no dia a dia. E outro é esse, que é mais preciso, né? Então, a partir de uma certa energia, né? E pela conservação da energia, né? Onde a energia potencial é eletrostática, né? Quanto que vale? Vale Q2 sobre 4πε0, 1 sobre R, né? Então, através da conservação da energia, eu consigo achar qual é a distância na qual, né, a repulsão coulombiana é superada. Então, se eu botar, por exemplo, K igual a 0 aqui no resultado final, e eu botar a energia inicial, né, por exemplo, aqui de 26 MeVs, eu posso descobrir qual é a distância, né? Qual é a distância em que a força nuclear age, né? Isso aqui eu também boto 0, né? Que eu considero que a partícula está vindo do infinito e batendo no núcleo. Então, eu vou deixar isso aqui até de exercício, né? E façam os exercícios, né? Para vocês, né, calcularem qual é o tamanho, qual é a distância no qual a força nuclear atua, né, em relação ao núcleo de chumbo, que é esse núcleo aí, né? Então, observando os dados como é que chama isso aqui mesmo? O espalhamento elástico, né, do núcleo de chumbo com a partícula alfa, né? E sabendo que a partir de energias de 26 MeV, né, energia cinética isso aqui, tá? Energia cinética, né? Temos interação nuclear, né? A força nuclear começa a agir. Calcule, né, o tamanho, né? Que quero calcular o tamanho? Esse R aí, né? Calcule o raio seja melhor. Calcule o raio do núcleo de chumbo, tá? Através da conservação da energia, né? Através da conservação da energia. O que vocês vão precisar para fazer isso aí, né? Vocês vão precisar saber que, né, qual que é esse chumbo aqui? É chumbo 208, se eu não me engano, né? Ups. Então, esse aqui é um chumbo 208. Então, ele tem 208 nucleons. Pode considerar aí, 82 prótons. Qual que é a massa? Qual que é a massa dele, então? A massa de um nucleon é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas.
né? Tudo no SI aqui. Quanto que vale 1 MeV? Né? 1 eletronvolt vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, 1 MeV é só multiplicar por 1 milhão, né? Então, você tem a massa dele, você tem a energia cinética aqui, né? Através da energia cinética. O que mais aqui, né? A carga, né? Quanto que vale a carga de um próton? Um próton tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então, vou botar esses valores na fórmula, né? Então, a partícula alfa tem 2 prótons e o núcleo de chumbo, se eu não me engano, tem 82 ou 80, não me lembro, tá? Vocês pesquisam aí, mas faz com 82 ou 80, né? Prótons. Então, você consegue calcular tudinho, né? Você consegue calcular e estimar o raio, tá? Desse núcleo de chumbo, tá bom? De fato, né? Fizeram vários experimentos, né, com vários átomos diferentes, igual eu falei, né? Jogou a partícula alfa contra o ouro, jogou a partícula alfa contra o chumbo e chegaram à conclusão que a distância na qual a interação nuclear começa a agir vale 1,41 vezes o A a 1 cubo, lembra que A é número de massa, mais 2,11. Tudo isso medido em Fermi, tá? Ou seja, medido em 10 a menos 15 metros, tá? Então, a gente conseguiu uma relação universal, independente de qual é o A, ela sempre obedece mais ou menos esse tipo de comportamento, né? E, de fato, a gente consegue até mais coisa que isso. Esse termo aqui, 1,41 A ao cubo, nada mais é que o raio do núcleo, tá? Então, o raio do núcleo, ele aumenta. O núcleo aumenta o raio quando você aumenta o número de massa dele, quanto mais partículas tem. Esse 2,11 aqui nada mais é que o raio da partícula alfa, tá? Então, o raio da partícula alfa vale 2,11 vezes 10 a menos 15 metros. E o raio do núcleo obedece mais ou menos isso aqui. Isso tem uma implicação muito grande, tá? Que está meio escondido. Como o raio depende mais ou menos da massa a 1/3, né? Porque A é número de massa. Se eu multiplicar o A pela massa do nucleon, né? Eu vou ter a massa total. Como o raio depende da massa a 1/3, se eu levar isso aqui ao cubo, eu tenho que a massa depende do raio ao cubo, tá? Onde que a massa depende do raio ao cubo, né? Se eu lembrar lá, se vocês lembrarem de física 2, onde a gente viu densidade, né? Então, densidade é o quê? Densidade de massa é a variação da massa pelo volume. Então, a massa nada mais é que a integral da densidade em relação ao volume. Para a massa depender explicitamente do raio ao cubo, né? O volume já depende do raio ao cubo, né? Então, por isso aqui continuar dependendo de um R a terceira, e não um R a quarta, um R a 2, ou um R a 1, ou um R a nona, a única solução é a densidade ser constante e poder sair dessa integral, tá? Então, é uma implicação, né, que a densidade dentro do núcleo é constante, tá? Então, a densidade do núcleo, ela é constante. Então, se você tem um núcleo pequeno, ele tem um tamanho pequeno. Se você tem um núcleo grande, né, que eu falo assim, deixa eu mudar essa frase. Se você tem um núcleo com poucos nucleons, ele vai ter um tamanho pequeno. Se você tem um núcleo com vários nucleons, ele vai ter um tamanho maior, tá? A densidade dele é constante, então ele não fica mais denso ou menos denso, né? Pelo menos em primeira aproximação, porque eu mudei o número de partículas que está lá dentro, tá ok? Então a densidade do núcleo, ela é constante. A gente vai poder ver isso melhor depois, na próxima aula, que a gente vai falar de espalhamentos de elétrons, tá? Então, façam o cálculo aí, tá? Descubram aí qual é o tamanho do núcleo do chumbo pela seção reta de espalhamento, pela seção de choque, melhor dizendo, de espalhamento, né? Com os dados que eu dei, né? Descubram qual é o tamanho do núcleo, que a gente vai conversar disso na sala de aula. Eu vou pedir para alguém fazer. A gente sempre vai ter alguém trabalhando,
alguém explicando, alguém mostrando as contas, tá? Essa matéria não tem prova, então é muito importante, né, que vocês façam as contas, que alguém vai ter que demonstrar essas contas para mim. Não é difícil, é só usar a conservação da energia, tá? Só usar a conservação da energia e acabou. Belezinha? Então, por enquanto só. Fui.